Sejam bem-vindos. Vamos falar de um tema de como funciona o marketing digital na odontologia, né? Como podemos aplicar, né, conhecimento do marketing digital para que o seu negócio odontológico se desenvolva cada vez mais. Como todos sabem, nós estamos numa nova era, onde a informação é o que conta mais. E quanto mais você comunica para a pessoa certa, no momento certo e no local certo, mais efetivo vai ser o seu trabalho na odontologia. E você vai estar levando a sua missão até essas pessoas. Então, por exemplo, antigamente tinha muitas mídias em outdoor, em postdoor, em revistinha, em jornal. Hoje, a atenção está no celular, como vocês que estão aqui assistindo, ou no computador, uma pequena porcentagem. Então, a gente tem que aparecer onde essas pessoas estão, onde o seu público-alvo está, né? O que ele busca. E é disso que nós vamos falar hoje, aqui na nossa live de sexta-feira. Então, vamos para dentro. Bem, o marketing pode ser feito, hoje, usualmente, o mais utilizado é o Instagram, o Facebook e o Google. Então, nós vamos dar uma visão geral de qual é a real utilidade de cada um para fazer com que seu conteúdo chegue à pessoa certa. Então, o foco, né, é fazer com que você, o profissional, fique mais próximo do seu público-alvo, do seu cliente, do seu paciente. Então, você tem que estar lá, não tem jeito. Hoje em dia, se você quer ter uma carreira, se você quer se comunicar de forma efetiva, você tem que estar sempre próximo do seu paciente. Então, você tem que falar de assuntos que o seu paciente tem interesse, né? E não no que você, dentista, tem interesse. Por exemplo, eu vejo, né, acompanho muitas páginas odontológicas, né? Canais, grupos, e eu vejo que tem dentista que só posta, por exemplo, fazendo implante. E aquilo, para quem é dentista, é uma coisa muito interessante. Mas se ele quer impactar a pessoa que quer fazer um implante, talvez não seja a forma mais efetiva. Porque para o dentista é muito lindo, tal, ver lá, furando, a broca, aquela coisa toda, sangue. Só que o paciente fica espantado. Então, não, na verdade, não está atraindo esse paciente, está repelindo. O que o paciente quer ver? Como a pessoa chegou, o paciente seu chegou, e como ele foi transformado, né, com esse seu método, com o seu trabalho, e como ele saiu de lá. Essa é a melhor forma de comunicar isso de uma forma eficaz. Então, mostrar o procedimento, além de não ser permitido pelo código de ética, também é uma coisa que espanta o seu paciente. Então, não é legal colocar o durante, e sim, quando for postar alguma coisa dessa área, o antes e o depois. Beleza? Agora, uma outra coisa muito importante é você criar uma comunidade, né, em volta da sua marca, né? Porque mesmo que seja o seu nome lá, Clínica Doutor Fulano de Tal, é uma marca. E a sua história, ela vai conectar com essas pessoas. Então é por isso que quando você conta a sua história, como você chegou até lá, ou então conta histórias de casos clínicos, né? Tudo isso conecta, porque muitas vidas são transformadas através da sua mão, né? Então, quando você conta essa história, as pessoas que estão acompanhando, elas vão se sentir mais próximas de você. E isso vai criar um senso de comunidade. Então, você pode contar histórias dos seus pacientes, histórias suas, né? Tudo que você fizer contando uma história vai criar mais comunidade, porque a história não pode ser nem concordada nem discordada. É uma história. A pessoa pode acreditar ou não, mas a história é história. Ela não tem como falar, não concordo com isso, né? Então, é a melhor forma de você se comunicar com o seu público-alvo. E também vai criar uma conexão muito forte com o seu público. Isso vai ajudar o seu público a estar sempre mais conectado com você, principalmente se você faz isso com constância. Então, outra coisa muito, o ideal, né, que você faça, compartilhar os seus hábitos, né, com os seguidores, né? Por exemplo, se você definiu lá um dia para poder fazer uma live, como eu aqui, defini que vou fazer meio-dia e 7, mantenha esse hábito, porque esse hábito vai impactar quem você deseja e as pessoas vão saber, pô, eu sei que todo dia
eu entrar lá 12h07, ele vai estar lá. Ou então 7 da manhã, ele vai estar lá. Falando sobre assuntos que geram, claro, interesse nos seus seguidores, né? Você também pode criar um símbolo para fidelizar a sua marca. Como, por exemplo, aqui na Fly, o nosso símbolo é uma espécie de foguete, né? A igreja usa uma cruz, a Apple usa uma maçã. Então, uma marca que fidelize, um símbolo que fidelize a sua marca, né? Isso pode ser uma coisa que vai, a pessoa só de bater o olho no futuro, ela vai ver, pô, aquilo ali eu tô fulano, porque eu já conheço esse símbolo que é dele. Então, isso também é uma forma de criar comunidade, né? E você também pode criar palavras únicas, né? Para identificar essa comunidade que vai se tornar em volta de você. Gritos de guerra, como muitos coaches fazem, né? Mas tudo isso, qual o objetivo disso? Fortalecer esse sentimento de comunidade, porque são coisas únicas da comunidade que você criou. Então, isso também fideliza as pessoas à sua marca. Você também deve fazer pesquisas, né, principalmente no Instagram, entender o que as pessoas estão buscando, qual é a faixa etária, qual é alguma forma de tentar descobrir qual é a faixa de renda, o que elas gostam. Tudo isso vai ajudar você a definir quem é o seu cliente ideal, quem é o seu público-alvo. Vamos ter uma aula também falando só sobre público-alvo, como definir o seu público-alvo. Mas você, tudo começa você definindo quem você quer. Por exemplo, se você trabalha com implante, por exemplo, o seu público é de 40 a 65 mais. Então, essa faixa etária, onde é que você vai encontrar? Tudo isso vai ajudar você a achar esse público-alvo nas redes sociais e nas redes de pesquisa. Por exemplo, se eu sei que eu trabalho com implante e meu público-alvo é entre 40 e 65 anos, eu já sei que a grande maioria não está no Instagram. A maioria está onde? Está no Facebook. Porque esse público, eu sei pela minha experiência, que se encontra mais no Facebook hoje ainda. Agora, se eu trabalho lá com lentes de porcelana, com facetas em resina e com materiais da parte estética, aí já é mais fácil você encontrar esse público-alvo no Instagram. Então, você tendo essa inteligência por trás, fazendo essas pesquisas, isso vai ajudar você a saber como identificar e encontrar esse público seu. Como eu acabei de falar da questão da história, né, você deve ter também 3 versões da sua história pessoal. Uma versão completa que você pode fazer em lives, em seminários, em treinamentos que você posteriormente pode vir a dar. Uma versão resumida, que você pode contar para pessoas que estão te conhecendo agora, porque você às vezes fica na cabeça, eu já contei essa história. Só que a pessoa que estava lá no seu Instagram há 3 meses atrás, agora já entrou lá 2, 3, 5 vezes mais pessoas, porque você manteve a constância nessa criação de conteúdo. Então, esse é um trabalho que começa devagar e, com o tempo, vai tomando proporções estratosféricas. Então, você tem que ter 3 versões da sua história. Uma versão completa, uma versão resumida e uma versão curtinha. Para você sempre tentar ligar essa história sua a alguma coisa que você vai se comunicar lá na sua rede social. Então, você deve sempre contar essas versões da sua história nas redes sociais para conectar, para criar essa comunidade. Você sempre sendo verdadeiro. Você não tem que fingir ser quem você não é. Você não tem que criar um personagem. Você tem que ser quem você é. Né? Se você é da forma que você age aí na sua clínica, no seu consultório, você tem que ser também no seu Instagram, no seu Facebook e em todas as suas redes. Então, é muito importante que você não mude. Né? Não tente ser quem você não é. Até porque se você tentar ser quem você não é, você não vai manter a constância. Você vai estar sempre se auto-sabotando, porque você vai ter que se forçar a ser uma coisa que você não é e você vai acabar que não vai fazer. É simples e fácil. Outra coisa muito importante é fazer lives, stories, né, tirando sempre as principais dúvidas do seu paciente. O que o seu paciente quer saber mais? Ele quer saber como é feito o implante, como é que funciona o procedimento, qual o tempo que a pessoa tem que ficar de repouso. Busque saber quais são as principais dúvidas e responda. A mesma dúvida que você responde no Story pode virar um conteúdo no formato do feed, por exemplo, pode virar um Reels. Então, um material que você faz, uma live como essa que eu estou fazendo, pode virar um monte de conteúdos para você pegar e ir postando na sua rede social.
Então, às vezes, você tira lá um dia na semana para poder fazer uma live, respondendo várias dúvidas, falando vários aspectos que sua audiência quer aprender, e desse vídeo, você pode tirar lá 7 pedaços, né? E desses 7 pedaços, já pode ser material para você postar uma semana inteira aí no seu Instagram. E em paralelo também no seu Facebook, né? Que você pode colocar no seu Instagram e já postar automaticamente no Facebook, como muitos sabem. Então, com um trabalho, você já abrange uma semana de materiais. Então, você não precisa ficar se matando, fazendo coisa o tempo todo. É claro que você deve sim fazer stories diários, mostrando sua rotina e tal. Só que a parte do conteúdo, você pode pegar e criar tudo de uma vez só e depois só entregando em parte, né? Isso é uma estratégia também muito bem utilizada. E criar sempre um ritual, como eu acabei de falar, nas redes sociais. Por exemplo, se você trabalha com Invisalign, você pode pegar um ritual mostrando o paciente, pegando lá o alinhador, abrindo a caixinha, conhecendo, pedir para a sua secretária, a sua estagiária, a sua ASB, TSB, pegar e te filmar, enquanto você explica para o paciente todo o procedimento. Tudo isso são coisas que você já faz no seu dia a dia, você tem que fazer, né? Só que você vai estar compartilhando com a sua audiência. Então, isso aí vai te ajudar a você estar se conectando com quem te acompanha, né? Então, esse ritual deve ser condizente com a sua realidade. Não adianta você fazer uma coisa que você não faz diariamente, que você não faz semanalmente. Então, você pega o que você já faz em relação ao que o seu público quer ver, por exemplo. Eu quero saber como é que funciona o Invisalign. O momento que você vai explicar para o seu cliente, lá para o seu paciente, como funciona, você já vai aproveitar, já vai criar conteúdo. Então, você não tem que reinventar a roda. Você só tem que mostrar o que você já faz para a sua audiência. E mais importante do que mostrar é você fazer com que esse material que você criou chegue a quem tem interesse de fato. Então, a gente vai utilizar uma coisa chamada distribuição de conteúdo. Porque nós vamos entrar aqui agora num tema que é chamado de algoritmo. Muitos ouvem falar, mas não sabem a fundo o que é. O algoritmo é uma série de códigos que todas as plataformas digitais têm. Google, Facebook, Instagram, TikTok, todas têm. E o algoritmo, esses códigos, eles têm uma espécie de inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela faz com que a ferramenta passe a te conhecer mais. Ela aprende sobre seus hábitos, ela aprende sobre o que você gosta, ela aprende sobre quem você segue. Pô, se o cara lá segue 100 dentistas, ele tem interesse nessa área de odontologia. Então, eu vou passar a entregar a essa pessoa materiais dessa parte odontológica. Então, o algoritmo ele faz isso, essa inteligência por trás das redes sociais. Só que ele não entrega para todos os seus seguidores. Se você tem lá 1.000 seguidores ou 100.000 seguidores, mais ou menos entre 5% e 10%, quando muito, vão receber organicamente, ou seja, sem você investir em anúncio, o que você postou. Você postou lá um story lá, fazendo o antes ou depois lá de um implante, e você jogou lá no seu story, no seu feed e tal, aquilo lá vai atingir apenas de 5% a 10%, ou seja, se você tem 1.000 seguidores, vai atingir lá nem 100 pessoas, né? De 50 a 100 pessoas. Então, se você reparar, você vai ver, passar a reparar a partir de agora, que poucas pessoas organicamente, ou seja, sem investimento, vão ver. Então, a forma de você fazer com que essas pessoas vejam o que você posta é distribuindo conteúdo. Então, nós vamos posteriormente, ter uma aula falando sobre essa parte de tráfego pago, que nada mais é do que você fazer com que o seu material, com que o que você está postando, chegue a quem tem realmente interesse de fato. Porque não adianta você ficar lá postando lá 10 anos de conteúdo se quase ninguém vê. Né? Até vai adiantar, você vai colher um resultado pingadinho aqui, um pingadinho ali, aí você faz parceria com uma blogueira, você vai colher um resultado, mas você não consegue mensurar, você não sabe quantas pessoas está vendo. E se você faz parceria com uma blogueira lá que tem 1 milhão de seguidores, vamos dizer que 10% lá, se tiver muito, vão ver. Ah, tá, tem 1 milhão de seguidores. Desses 1 milhão, 100.000 vão ver. Desses 100.000, quantos têm interesse em fazer um implante? Vamos botar aqui 1.000.
tem interesse. Desses 1.000, quantos vão passar a te seguir? Vamos dizer que, sei lá, 50, 100. Desses 100, quantos vão passar a te acompanhar? 10 pessoas, 20 pessoas. Dessas 20, quantas vão comprar? 1, 2. Então, quer dizer, muitas vezes você acha, vou fazer uma parceria porque essa pessoa aqui está estourada, tem muito seguidor, tem isso, aquilo. Isso não quer dizer nada. A não ser que ela permita que você rode um anúncio na página dela. Vou fazer uma parceria com você, você vai poder pegar e investir em anúncio. Aí sim, o que você vai estar lá divulgando com essa blogueira lá, vai estar impactando toda a audiência dela. Aí já é uma outra história. Mas isso já é uma coisa mais full, né? Porque você já tem que ter um conhecimento mais abrangente dessa parte de tráfego. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, só você postar não vai resolver o seu problema. Você tem que fazer com que esse material chegue até as pessoas. E como é que você faz isso? Distribuindo conteúdo. Então, quando você pega esse material, você vai lá para o Facebook, tem uma área lá chamada gerenciador de anúncios, e você fala, Facebook, eu quero que você mostre esse material aqui de implante. É claro que você tem que saber o que é permitido, o que não é permitido, tanto pelo código de ética, como pelas políticas de publicidade do Facebook, né, que eu vou falar numa próxima aula. Mas você estando dentro das regras e pedindo para o Facebook impulsionar, não é clicando no botão impulsionar, não. Que aquilo lá é a mesma coisa que torrar dinheiro. Ou para ganhar seguidor aleatório. Aí serve. Mas para você impactar quem tem interesse, você tem que fazer pelo gerenciador de anúncios, né, que é pelo computador, você tem que criar uma estrutura de anúncios. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas, resumidamente, como é que você vai fazer? Você vai lá no gerenciador e vai falar para o Facebook, Facebook, eu quero que esse material aqui chegue a quem tem interesse. Aí você vai pensar, vai colocar lá. Quem tem interesse em implante? A maioria, né, que eu atendo aqui hoje, nos últimos 3 anos de clínica que eu tenho, nos últimos 10 anos que eu atendo aqui. Qual é a maioria? A maioria é homem, tem entre 50 e 70 anos, mora aqui na minha cidade, por exemplo, agora, no caso, eu estou aqui no Rio de Janeiro, temos o nosso escritório em São Paulo também, mas você vai botar lá, eu moro aqui, então quero pessoas que estejam aqui nas redondezas da minha clínica. E eu sei que essas pessoas têm um interesse, a maioria, eu atendo aqui um pessoal, uma galera de alto ticket. Então, eu trabalho aqui com serviços mais premium. Então, meu implante aqui custa 10 mil, meu protocolo custa 50 mil. Então, eu sei que essas pessoas não é um Zé das Couves. É uma pessoa que tem que ter uma mentalidade de vai investir na aparência dela. Então, eu vou buscar lá no Facebook pessoas que viajam para o exterior. Eu vou buscar lá pessoas que gostam de marcas de grifes, pessoas que moram em bairros nobres, né? Porque o que adianta? Aqui no Rio, por exemplo, é rodeado de favela, de comunidade. Então, se eu boto um anúncio aqui de um protocolo que custa 100 mil reais, ou de uma reabilitação, passando numa comunidade, quem que eu vou impactar? Eu vou impactar quem eu quero? Não vou. Porque vai ter gente vendo, mas não vai ser a pessoa que tem a capacidade financeira de consumir do meu negócio. Então, você tem que saber encontrar essas pessoas ali dentro. E já é um outro tema que a gente vai entrar de forma mais profunda. Mas, enfim, então quando você faz essas pesquisas, você entende quem é o seu público-alvo e você consegue localizar esse público-alvo utilizando as ferramentas de anúncio da forma correta. Todo mundo acha que apertar o botão impulsionar e acabou. Não é. Você vai jogar dinheiro fora. Então, você tem que fazer um trabalho de excelência, tanto na odontologia, como na parte do marketing digital. Então, resumidamente, o algoritmo é isso. O algoritmo ele quer que você invista na plataforma. Porque o Facebook, o Google, o Instagram, Facebook, Instagram são a mesma empresa, a Meta, eles são uma empresa, como eu acabei de falar. Empresa tem conta, empresa tem sede, empresa tem boleto para pagar. Se ela tem boleto para pagar, ela tem que vender, tem acionista. Se ela tem acionista, ela tem que gerar lucro. E para ela gerar lucro, ela tem que ter pessoas investindo na plataforma. E como é que ela faz isso? Vendendo o que antigamente o jornal fazia, um espaço. Ainda faz, mas é pouco efetivo. Vende um espaço. E esse espaço é muito mais eficaz do que era antigamente. Porque agora você sabe para quem, o que e quando que vai chegar nessa pessoa. Meu público-alvo é uma pessoa que usa, a maioria usa Samsung, então tá bom, então vou fazer um anúncio aqui só para quem usa Samsung, por exemplo. Porque eu sei, todos os pacientes que eu atendo aqui, todas as senhoras que vêm aqui na minha clínica, chegam com um Samsungzinho. Então eu sei que
semelhante se atraem. Semelhante atrai semelhante. Então, eu sei que a maioria, a grande maioria, vai também usar Samsung. Então, eu posso fazer, né? Não tenho que fazer, mas eu posso fazer um anúncio. Vou fazer um anúncio só para quem tem Samsung, por exemplo. Só para quem usa Android, a maioria Android. Vou fazer um anúncio só para quem usa iPhone, só para quem usa bairro nobre, só para quem viaja com constância para o exterior. Então, você percebe como você pode ser muito mais assertivo agora utilizando as ferramentas de anúncio? Então, beleza. Isso aqui a gente falou da parte do Facebook e Instagram. No Google, você também pode fazer de certa forma bem parecido, só que lá é um outro objetivo. Né? No Facebook e no Instagram, são ferramentas de atenção. As pessoas estão ali para se entreter. Elas não estão ali para comprar nada. Ninguém vai entrar aqui no Instagram para comprar uma pizza. Mas ela passa, ela vê lá aquela pizza bonita, aquela história bonita, bem na hora do lanche dela, bem na hora da janta, ela desperta aquele desejo. Ela clica, já cai lá no iFood. Aí clicar no iFood, ela já pega e já pede. Ou já cai no site da pizzaria. Entendeu? Então, tudo tem uma estratégia por trás. Agora, site. Para você, dentista, hoje em dia, site é uma coisa que não quer dizer muito hoje. Mas para o dentista, para o médico, para um profissional que trabalha com status, né, porque você vende uma qualidade de vida, você deve sim ter um site. Não precisa ser nada complexo, mas você precisa ter uma página contando sua história, mostrando qual é o endereço da sua clínica, lá com uma captura para você conseguir, o paciente conseguir já cair no seu WhatsApp, você já pegar os dados dele. Então, para você, dentista, é importante que tenha, embora não seja tão necessário hoje em dia. E nesse site você tem que usar e abusar de imagens que passam uma comunicação interessante para esse público-alvo. Então, lembrando sempre de mostrar o que o seu público quer ver. Não utilizar textos em excesso, né? E direto ao ponto. Você tem que ser didático, você não pode usar muitas palavras técnicas. O seu paciente ele não é dentista, bota isso na sua cabeça. Ele é um paciente. Então, você tem que falar numa linguagem que ele entenda. Né? Nós já até falamos disso na aula passada. Então, você tem que se comunicar de uma forma que o seu paciente ele entenda o que você quer dizer. Colocar vídeos lá contando a história da clínica, sua história, casos de pacientes falando sobre o seu procedimento. Né? Tudo isso vai agregar na hora que a pessoa vê. E também focar sempre nessa estrutura de site na versão para celular, mobile. Por quê? Porque 80% das pessoas que vêm para um site, principalmente de dentista, ele abre pelo celular. Então, se você faz um site que for bonito, lindo lá pelo seu computador, e abre no celular, está tudo torto, está tudo deslocado, porque você tem que fazer a versão para celular também, ele tem que ser uma versão mobile, né? Uma versão feita para celular também. Então, se ele não se comunica dessa forma, está tudo feio, torto, essa pessoa vai pegar e vai sair. Então, tem que ser um site que carrega rápido, não pode ter muitas coisas pesadas, porque se você for no site e fica lá 5 segundos, 10 segundos para poder abrir aquela tela, a pessoa nem abre, ela já pega e já sai. Então, basicamente, os sites têm que ter essas funções. Você tem que colocar o formulário no topo, na ponta, ele já abre o site, já tem que ter lá um lugar para colocar lá o nome dele e o contato dele, ou o WhatsApp, o e-mail. Quanto menos informações você pedir, mais pessoas vão preencher, que entrar lá. Então, você pede muita coisa, mais pessoas não preenchem. Mas aí tem uma outra coisa que é chamada de pixel, ela fica instalada lá dentro do site, e esse pixel ele comunica, Google, Dona Maria entrou aqui, mas não preencheu o campo. Google, Dona Maria entrou aqui, preencheu o campo, colocou o e-mail, colocou o telefone. Facebook, seu Paulo entrou aqui, colocou o e-mail, apertou no botão do WhatsApp. Pixel é isso, é um informante. Ele informa faz o seu site informar a plataforma que essa pessoa entrou lá. Então você tem que ter esse pixel instalado, tanto do Google como o do Instagram e do Facebook, que você também instala pelo gerenciador de anúncios. Beleza? Agora o Google. Vamos entrar no Google. O Google, da mesma forma que o Facebook e o Google é uma ferramenta de
atenção, a pessoa está lá para se distrair, o Google é uma ferramenta de intenção. A pessoa que está lá no Google está lá buscando alguma coisa. Ninguém está lá no Google olhando fofoca. Né? Às vezes ela segue uma página que vê fofoca ou que fica perseguindo ela, que é chamado de remarketing, que nós vamos falar também. Mas no Google, a pessoa está lá geralmente buscando alguma coisa. Então, como é que você pode ser mais amigável possível ao Google? Né? Organicamente, ou seja, sem investir. É uma coisa chamada SEO, ou SEO, cada um fala de uma forma. SEO é você o quê? É você fazer com que o Google saiba que você é uma pessoa relevante. Ou seja, quando você coloca lá na sua página lá, tem formas de você colocar lá palavras-chave, por exemplo, odontologia estética, palavras dessa forma, que você faz com que o Google saiba, aquela pessoa ali fala muito sobre odontologia. Mas não é só isso, não basta. Quando você tem muitos sites falando de você, isso ajuda o algoritmo do Google. Então, quando você tem muitos sites, muitas plataformas falando o seu nome, o nome da sua marca, um jornal pegou e colocou o seu nome lá, uma blogueira tem um blog lá e colocou o seu nome no blog. Quanto mais pessoas falam sobre você no Google, nos sites em si, que tem lá o código do Google, o pixel do Google, mais você vai estar ranqueado, não precisa ser ranqueado, mais no topo você vai ficar. Só que isso é uma coisa que dá muito trabalho, porque você pode levar, às vezes, anos, né? Para sair no jornal, para sair numa revista, para poder conseguir fazer uma parceria. Então, isso nem sempre é o mais eficaz. Mas quando você já tem um faturamento alto, você pode contratar alguém para se dedicar só a essa parte. E você também pode fazer o tráfego pago no Google também, onde você pode pagar, por exemplo, só para quem liga para você. Você pode botar um anúncio lá, com as palavras-chave, odontologia, dentista no centro do Rio de Janeiro, por exemplo. Aí todo mundo que estiver buscando um dentista no centro do Rio de Janeiro, a pessoa já está ali próxima, e ela clicar e ligar para você, o Google vai cobrar. Não quer dizer que você vai fechar, mas você pode ser mais assertivo dessa forma. Entendeu? Agora você tem que saber também, porque tanto o Facebook, o Instagram como o Google são ferramentas de leilão. Ou seja, quem paga mais fica no topo, aparece primeiro. Então, no Google também é uma ferramenta mais complexa, porque você tem que definir lances para poder você saber quanto você pode pagar num clique, né, para você conseguir ficar no topo. Beleza? E ele é uma coisa rotativa. Por exemplo, eu estou pagando 20 centavos no clique. Aí tem um outro lá que paga 50. Mas não é só porque ele paga 50 que ele vai ficar no topo o tempo todo. Aí você dá enter lá uma vez, aparece um dentista no Rio, aparece você. Se dá enter de novo, aparece outra pessoa. Se dá enter de novo, aparece uma outra pessoa. Então, isso é uma plataforma de leilão. Então, ele vai ser um processo rotativo, né? Então, você pode também utilizar essa estratégia. E você também pode usar a estratégia do remarketing. O que é o remarketing? O remarketing é você aparecer novamente para pessoas que já te conhecem. Então, se você já conhece uma pessoa, já acompanhou um vídeo seu, por exemplo, você fez lá um anúncio explicando quais benefícios de colocar uma lente em porcelana. Aí você fez lá um anúncio e está mostrando lá quais benefícios, né? Tudo isso. Qual a dor que a pessoa evita dela colocar uma lente, ela vai se sentir mais confiante, ela vai se sentir bem com ela mesma, tudo mais. Aí, você fez esse anúncio e deixou rodando lá no Facebook, no Google, no YouTube, por exemplo. Aí depois você quer fazer. Quem que viu esse anúncio meu? Porque você pode fazer um anúncio, mas não necessariamente esse vídeo tem que estar lá no seu Instagram postado, no seu feed. Você pode pegar e fazer só um anúncio. E ninguém lá do seu feed precisa ver, se você não quiser. Ou pode também colocar lá e divulgar a partir de lá. Você tem essa opção também. Então, quando você pega esse material, você faz, e você fala para o Facebook, agora eu quero encontrar todas as pessoas que viram o meu vídeo. Vamos supor lá que 100 mil pessoas no Rio de Janeiro viram o meu vídeo explicando sobre os benefícios de uma lente de contato dental. Aí, eu sei que 100 mil pessoas viram. E eu quero o quê? Eu quero que o Facebook me mostre
dessas 100 mil pessoas, quais foram as pessoas que viram 75% desse vídeo que eu criei. O Facebook vai lá dessas 100 mil, ela vai lá buscar 30 mil pessoas que viram 75%. Então, aqui, eu já criei um público, eu já sei que a pessoa teve muito interesse. Pô, eu tenho aqui 30 mil pessoas que viram 75% de um vídeo onde eu falo os benefícios de uma faceta, uma lente. Então, quer dizer, uma pessoa que tem realmente interesse. Aí, agora, eu posso fazer um outro anúncio para essa pessoa que viu, convidando ela a vir fazer uma avaliação na clínica, no consultório. Olha que maravilha. Então, a pessoa, ela já acompanha o seu conteúdo, você já sabe que ela acompanha, você já está distribuindo conteúdo para essas pessoas, e você já está pegando, e agora você está fazendo um convite para essa pessoa vir conhecer. Então, o que aconteceu aqui? Você educou a sua audiência a fazer com que ela compre de você. Que você fez um processo de educação. Agora, quando você pega faz um anúncio lá, posta lá, venha conhecer a clínica, venha botar a lente de resina. O que a pessoa vai querer comprar de você? Ela vai querer preço. Qual que é o mais barato? Ela vai no mais barato, porque ela não está procurando valor. Ela está procurando preço. Valor é diferente de preço. Valor é quando você dá primeiro. Você está ajudando, sem pedir nada em troca. Você não está fazendo convite no final, não está fazendo nada. Você está dando, simplesmente dando, semeando. E você está dando, está ajudando essas pessoas. E depois, essa pessoa ela vai se sentir naturalmente grata. E ela, na hora que ela decidir, pô, vou colocar aquela lente, aquela faceta. Vou colocar com quem? O que eu estou acompanhando aqui há 2 meses falando de faceta de lente, que me diz dá todas as dicas de cuidado, todos os benefícios, né? Como evitar profissionais que não fazem o trabalho da forma correta, como que eu devo fazer, como que eu devo proceder. Quem que ele vai procurar? Você. Então, quando você educa essa pessoa, quando você acha o seu público, educa o seu público, e depois você faz um convite para vir te conhecer, para vir fazer uma avaliação, para vir fazer uma consulta, aí sim essa pessoa vai chegar lá com um nível de consciência muito maior do que uma pessoa que simplesmente viu um anúncio lá, convidando ela para vir fazer uma avaliação lá, e ela não dá a mínima para você, não te conhece, não sabe quem você é, não sabe da sua história, não sabe nada. Então, o marketing digital é muito importante nessa área. Você tem que agir com inteligência. É por isso que na Fly, nós somos uma empresa de inteligência odontológica. Nós trabalhamos o marketing digital. Dentro do marketing digital tem essa parte lá do marketing, do Google, do Facebook, do Instagram. Tem essa parte de impactar as pessoas certas, né? Ficar lá você postando adoidado o resto da vida e não impactar ninguém. Entendeu? Tem a parte da gestão, que nós já começamos a falar essa semana nas outras aulas. E tem a parte da venda. Você tem que saber como encantar esse cliente, como atender esse cliente, como fechar essa venda. Tem a parte do pós-venda, que também é conhecido como sucesso do cliente, Customer Success. Tem que saber como fazer esse pós-venda para fazer com que o seu paciente retorne até você e mantenha uma vida útil longa, porque você manter o seu cliente é 5 vezes mais barato do que você trazer um cliente novo, um paciente novo. Então, você tem que saber manter esse paciente junto a você. Não sair buscando qualquer um aí por conta de preço. E também você tem que ter uma mentalidade empreendedora. Porque na faculdade, você fez lá sua faculdade, fez lá o pré-vestibular, fez depois uma pós, estudou, continua estudando até hoje, mas você, muitas das vezes, não aprendeu a fundo como fazer todo esse processo de vendas. Né? Então, você precisa com que o seu negócio ele funcione, porque uma clínica, um consultório é um negócio. Agora, quando você é o negócio, você está preso, você é um escravo. Se você tirar férias, seu negócio para. Aí você trabalha dobrado. Por quê? Porque se você parar, você paga dobrado, aliás. Porque se você parar para tirar um mês de férias, você está pagando as suas férias
e ainda está pagando a despesa de um mês da clínica lá, parado. Aluguel, funcionário, PSB, todo mundo. Equipamento que você comprou, parcelado, financiado. Então, você tem um custo dobrado quando você para. Agora, quando você tem um negócio autogerenciável, uma clínica autogerenciável, que essa que é a nossa proposta, em que você trabalhe com o que você ame, mas que o seu trabalho não dependa exclusivamente de você para funcionar. Mesmo que você resolva tirar lá um mês, 2 meses viajando lá o mundo inteiro, ou curtindo com a sua família, você tem um negócio que funciona independente da sua presença. Então, para isso, você tem que ter um negócio estruturado. É dessa forma que você estrutura. Então, um dos nossos pilares, que são 5, é o marketing digital. Então é isso.